E para fechar, nada mais interessante, empolgante, relevante, necessário, importante mesmo, é falar sobre um tema de grande impacto. E esse foi o tema que nós escolhemos aqui com esses parceiros incríveis para fazer o keynote final do primeiro dia do nosso Open Innovation Summit. Para apresentar esse painel, discutir sobre esse painel, eu quero chamar o Renato Meirelles, que já está entrando aqui. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal? Todos que estão nos acompanhando aí, prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, Renato. Obrigado por estar aqui com a gente. Quão importante é esse tema. Comecei o evento hoje falando de algumas iniciativas de impacto que o Distrito tem e tem construído, seja com mulheres fundadoras de empresa, com o painel de ESG, com outras coisas, e a gente fecha agora aqui, você liderando esse painel incrível com o Preto Zezé e com o Davi Lalum. Vou deixar com você para conduzir o painel e boa sorte. Tudo bem, pessoal? Um super prazer estar aqui. Eu queria chamar para esse nosso primeiro bate-papo duas pessoas que eu gosto muito há muito tempo, né? Não são pessoas que eu conheci ontem, são pessoas que, como eu, se definem também como curiosos estruturais, que tentam entender que atrás de cada história tem uma outra história, que tenta, de alguma forma, decifrar as pesquisas e transformar isso num entendimento muito profundo sobre a sociedade brasileira. Então, eu queria convidar a gente para participar desse nosso bate-papo com a gente, o sócio da Distrito, meu irmão Davi Lalum. Super bem-vindo, meu amigo, no seu evento. E convidar o meu irmão Preto Zezé, fundador e presidente da CUFA, da Central Única das Favelas, e talvez um dos brasileiros que mais salvou vidas durante a pandemia, usando não apenas da penetração e da presença que a CUFA tem nas favelas brasileiras, mas também usando e abusando da inovação, como ele vai contar aqui com a gente. Davi, contigo. Vamos lá. Bom rever vocês. Dois irmãos, um de 15 anos e um de 15 dias, que eu conheci na casa do Muilos, personagem que a gente não vai citar. Eu gostaria que ele ficasse para mais 15 anos. Acho que aqui não tem moderados, não vai ter também nada muito moderado na nossa maneira de falar. Acho que não vai por pau, né, no sentido... Até porque a gente não é muito moderado, né? Qualquer um que conhece os três aqui sabe que moderação não está entre as nossas qualidades. A gente quer a verdade, a gente quer impacto, a gente quer acordar as pessoas. O último painel do dia é um painel de novo. Tem muita coisa na moda, né? O Pina está falando, todo mundo falando em ESG, né? Questões sociais. Que bom que o mundo acorda, mas aqui tem duas pessoas que estão nessa há muitos anos, né? E nessa... de um lado, traduzindo isso para a sociedade, do outro, todo dia, fazendo acontecer e fazendo as pontes também com a sociedade civil, com a sociedade também do negócio, hein? Aqui a gente tem um público principalmente de pessoas de business, C-level, CEOs, etc., etc. Então, vai ser um prazer também poder conversar sobre isso. Tem um monte de perguntas aqui, porque eu ouvi um pouco os dois. Se você puder me fazer perguntas também. Acho que a primeira coisa que acho que é importante para todos, né, é conhecer um pouco o Preto Zezé, né, e a CUFA. Eu achava que todo mundo sabia o que era a CUFA. Falei com uma amiga minha 2 minutos antes do painel, vou falar com o Preto Zezé da CUFA. Eu falei, mas o que é a CUFA? Eu falei, vai ler um pouco no Google o que é a CUFA. Mas o que é? E a gente começar a tocar em cima disso. Manda bala, irmão Zezé, vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite aí, meu amigo Renato, todo o pessoal do Open Innovation Summit. E a CUFA, ela é uma instituição que foi fundada pelo Celso Ataíde, é o nosso fundador-chefe, há exatamente 22 anos atrás, que a CUFA foi criada, e ela tem 3 objetivos centrais. O primeiro deles é produzir um olhar e uma visão sobre a favela que ultrapasse a ideia de tragédia, misericórdia e carência.
e possibilite construir uma agenda positiva nesses territórios, dando visibilidade às potências desse lugar. Então, a gente tenta primeiro, através de uma formação de liderança de homens e mulheres, produzir pessoas que vão trabalhar naquele território para converter estigma e carisma e dificuldade em oportunidades. E aí a gente constrói o primeiro paradigma que se altera, que é não perceber a favela nesse lugar somente de problema e de dificuldades. O segundo paradigma quebrado é de poder discutir questões econômicas, já que quando se fala de questões sociais no Brasil, parece que o social não tem uma conta para pagar. E tem muita, e é uma conta bem com bastante dígitos, né, que se você quer causar um impacto real. Então, ali você sai do ambiente da misericórdia, sempre está ali dependendo de alguém para produzir uma outra realidade naquele território. Um outro paradigma quebrado, e aí veio com a pandemia, que nas empresas chamam de reconversão da matriz produtiva, é que durante a pandemia a CUFA, ela pela primeira vez, ela é obrigada a pedir alimentos, dinheiro, material de higiene e limpeza, ou seja, doações para ajudar as pessoas, pelo fato de que a pandemia, do jeito que ela foi pensada no Brasil, não levou em conta a desigualdade. Então, você tinha um pessoal falando de álcool em gel quando mais de 40% não tinha água regular. Você vê as pessoas falando de isolamento social quando, na vida concreta e real até hoje, os favelados é que estão mantendo o Brasil andando para o seu trabalho, apertado no ônibus, no metrô e no trem. E agora as pessoas, inclusive, mesmo vacinadas, as pessoas não querem que ninguém saia para o samba e nem para o futebol. Então, mas por resto das coisas, as pessoas ficam insensíveis. E essa massa que mantém o país andando na massa hospitalar, trabalhando no hospital, no posto de gasolina, limpando as ruas. E essas pessoas, elas sempre foram tidas como essenciais para o trabalho, mas nunca prioritárias para o cuidado por parte das políticas públicas. E o outro elemento é quando você fala do distanciamento social, que, na verdade, só quem produz distanciamento social no Brasil é o racismo, né? Ele é eficientíssimo, ele produz, as pessoas ficam distantes uma das outras, do ponto de vista de oportunidades. E você vê uma casa numa favela e dizer que as pessoas têm que fazer isolamento, distanciamento social, onde você tem uma mulher com 3 filhos, muitas vezes um idoso, acamado, sozinha, onde 49% dos lares na favela é dirigido e cuidado por essas mulheres, é até uma covardia você falar em isolamento social quando ela já está isolada socialmente de outros direitos e que a pandemia, nesse naufrágio geral, mas com afogamento seletivo, ela é como se fosse uma peça de roupa num grande guarda-roupa da desigualdade. Então, mas a pessoa não tem medo do Covid na favela? Tem pra caramba. Mas entre contaminar-se com Covid e viver a fome e a desigualdade, sem dinheiro e sem acesso agora, inclusive, à saúde para se recuperar, as pessoas caem no jogo na rua e tentam ser mais fortes do que o vírus, infelizmente, muitos perdendo sua vida. É nesse lugar que a CUFA cresce, se estabelece, e muita gente pergunta como é que a CUFA cresceu tanto no cenário mais caótico do mundo. Eu digo, é porque o caos é a nossa casa, e é dentro dele que a gente produz outras alternativas para virar o jogo. E aí, ano passado, nós chegamos a 168 milhões de reais arrecadados, atingimos aí 1,5 milhão de pessoas que cada pessoa corresponde a 4,2 pessoas, então você tem aí quase 6 milhões de pessoas diretamente atingidas, e aí vem de tudo, chip, comida, gás, e a gente teve que ir do extremo sul do Rio Grande do Sul até as tribos indígenas no Acre, onde tivemos que produzir até os nossos próprios barcos, porque não tem estrada, a gente tem que pegar 2, 3, 4 horas para chegar nos lugares onde as pessoas... Então viramos essa interface entre grandes grupos de empresas que queriam doar e milhões de pessoas que estavam precisando de ajuda e muitas delas, inclusive, invisíveis ao próprio Estado e às políticas públicas. E isso é um pouco a CUFA. Agora, durante a pandemia, fomos criando outras alternativas, porque nós não acreditamos, senão vamos ficar o tempo inteiro na pandemia, apesar de ninguém acreditar que a gente ia ficar tanto tempo aqui. Parece a caverna do dragão. A gente está perto de sair e a gente volta novamente para o começo, né? Sem mestre dos magos de preferência. Caverna dos dragões. A gente está dentro da pandemia também, produzindo alternativas econômicas, já que a gente percebeu na aplicação da nossa pesquisa no Data Favela, com a parceria da CUFA com nosso meu irmão Renato Meirelles, do Locomotiva, que 30% das pessoas, a gente deu 500 mil chips para a favela com a Losão, que é o pacote de 6 meses. E 30% delas já estão fazendo negócio através da internet. Então, dá um sinal para nós. Internet como direito fundamental para desenvolver economia. Então, você tem aí outras plataformas que a gente criou de digital influência, criou uma empresa de telefonia e outras iniciativas que estão em andamento, porque, na nossa visão, as pessoas perguntam quando é que vai voltar ao normal.
Nós não queremos que nunca mais volte ao normal, aquele normal de indiferença, aquele normal de cada um no seu quadrado, aquele normal em que o mundo está pegando fogo, como sua casa está ali com o extintor, você não está ligando, aquele normal que um lado se arrebenta produzindo riqueza e o outro somente consumindo. Então, nós não queremos que volte esse normal nunca mais, nós queremos que esse momento faça a gente refletir que é possível virar o jogo da desigualdade, transformar o país numa nação realmente, porque a gente tem um amontoado de desigualdade com racismo por todos os lados, e fazer de um movimento que a gente se aproximou e se conheceu, num momento tão polarizado, a gente contou tanta coisa em comum com tanta gente diferente, tentar fazer esse movimento permanente para além das doações e do momento emergencial e fazer com que esse movimento ele seja mais forte, mais contagioso que o próprio vírus. Ô Zezé, eu queria te fazer uma provocação, se o Davi me permitir. Óbvio. A gente se conhece há muito tempo, né? Então, e teve momentos da economia crescendo, momentos da economia caindo, e o que a gente sempre viu é a favela se virando, né, nessa história. Talvez o maior componente de inovação na favela seja o sevirômetro dos moradores de favela. Então, quando você estava dizendo que nós crescemos no caos, na verdade é porque o caos é companheiro da favela, a crise não é exceção, é regra nesse território, que aí são 18 milhões de brasileiros que movimentam 120 bilhões de reais por ano. E eu queria te provocar, porque eu lembro logo no início da pandemia. E no início da pandemia, quando ninguém sabia direito o que ia ser, a grande preocupação da CUFA, sua, do Celso, era, ok, e como nós vamos conseguir fazer com que as doações cheguem para as pessoas corretas? Eu queria te provocar sobre dois aspectos muito fortes para mim da inovação social. Né? O primeiro foi a identificação das mães da favela como público-alvo prioritário. Né? Quando você vai fazer qualquer processo de inovação, você tem que escolher qual é o seu público-alvo, quem é que mais precisa, e como não ter desperdício de recursos nisso. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco do Mães da Favela e da tecnologia utilizada de biometria facial para reconhecer que isso estava chegando, que as doações estavam chegando aí no Mães da Favela. E depois desse mais dois outros exemplos para a gente. Eu falo isso que eu tive o privilégio, de alguma forma, de contribuir na elaboração de tudo isso, que tinha a ver com a distribuição e com a logística, e que tinha a ver com a entrada de carteiras digitais, de fintechs, como mecanismos de distribuição dessas doações todas. Eu lembro dessa imagem, Renato, durante a pandemia, as filas nos bancos, aquele monte de gente amontoada, tentando se cadastrar, tentando receber. Ali já faziam 3 meses que a gente entregava cartões digitais, ali fazia 3 meses que a gente já tinha um reconhecimento, biometria, georreferenciamento. E o que a gente utilizou? Utilizou a tecnologia do favelado se virar e construir alternativa no seu próprio território, porque ele não tem tempo nem de chorar e ter medo desse negócio do Covid. Então, o que aconteceu? Quando a gente expandiu a rede para 5 mil favelas, a gente conectou esse povo todo, aí a internet é um elemento fundamental. A gente teve reunião de Zoom que você participou, que tinham mais de 800 lideranças online, produzindo de um tudo. O cara estava improvisando o contato com alguém no carro, o cara estava vendo como é que limpava, preparando, treinando o protocolo de saúde para não se contaminar, nem contaminar as pessoas, nem contaminar os alimentos, fazendo todo um controle da transparência do processo, ligando o doador, o dinheiro com as cestas e aonde chega. Então a gente virou essa interface, essa conexão fortíssima, a ponto, inclusive, de até o ministro da Economia falou que tinham 32 milhões de pessoas invisíveis ao Estado. Com certeza, grande parte delas não estavam invisíveis para a CUFA, porque nós somos esses invisíveis e nós somos esses territórios invisibilizados. Então, eu acho que o grande pulo do gato nesse processo todo, que eu acho, foi que a gente conseguiu avançar 10 anos do ponto de vista de sistematização de indicadores, do ponto de vista de organização e formação de novas lideranças. Então, você tem líder que pessoas veem a cesta básica, elas não sabem a engenharia que é por trás de tu ir para um território que tem 10 mil pessoas e tu tem que levar 1.000 cesta básica. E tu tem que sair de lá sem ter um tumulto, sem ter uma bagunça, um desvio, um alimento estragado, ninguém contaminado, um protocolo de distanciamento, distribuir máscara, álcool gel. E as 9.000 pessoas que não receberam, que também precisam compreender que ali era um movimento emergencial e a gente tinha que escolher quem mais precisava. E naquele momento também era importante ressaltar que mesmo as mães da favela, que se olham como público prioritário, é impressionante, aí a gente acertou de novo, Renato. A gente escolheu como público prioritário, mas não imaginava o impacto que ia desencadear dentro de uma pandemia. É que quando aqueles recursos,
aquele cartão chegava na mão dessas mulheres, elas desencadeavam, apesar de ser a parte mais vulnerável, porque estavam sozinhas, com o filho fora da escola e muitas vezes com parente idoso em casa, desencadeavam uma série de redes de proteção de criança e adolescente, de idosos, segurança alimentar e sustentabilidade econômica. Ela deixava o pouco dinheiro que ela pegava dentro da própria favela e negociava a dívida, dando verdadeiras lições numa economia caótica como a nossa que está, de como enrolar dívidas, escolher, de separar o importante do urgente. Então, foi uma lição enorme esse programa para nós, um aprendizado que está sendo constante e, para nós, o grande legado. Grande parte das mulheres que nós atendemos estão transformando de atendidas para a liderança de novos processos na CUF. Não, e, Davi, eu não sei se você sabe essa história, a gente fez, só nas favelas, essa nossa parceria com a CUFA, fez seguramente mais de 25 pesquisas para entender o impacto que a pandemia estava tendo sobre isso. E tem alguns dados que chamaram bastante atenção, né? Então, as doações que, graças ao sistema de biometria facial, chegavam em quem mais precisa, 9 de cada 10 mães falaram que não teriam condições de comer se não fossem essas doações. Então, isso dava segurança para quem patrocinava, isso dava segurança para quem recebia, e isso reforçava uma rede que dava as informações emergenciais. Foi de pesquisas como essa que saiu a ideia dos chips, né, de ter o Alô Social e uma série de distribuições de chips para fazer com que, efetivamente, esses trabalhadores, essas trabalhadoras não tivessem que escolher entre a fome ou o vírus. Mas o dado, para mim, que mais chama atenção, o Zezé comentou rapidamente, é que, enquanto isso, no Brasil, existiam mais de 30 milhões de invisíveis, segundo o Paulo Guedes. E enquanto eles estavam procurando os invisíveis, a Caixa estava procurando esses invisíveis, a CUFA estava já distribuindo cartões, os vale-mães, né, nesses territórios, com 100% de prevenção à fraude, graças à biometria facial, né, e fazendo com que isso chegasse. E até hoje, daí quando você olha o sistema que foi aplicado lá pelo Dataprev e pela Caixa, nós tivemos um índice de fraudes gigantesco. 1/3 da classe A e B da elite pediu auxílio emergencial e não tinham condições de saber se essa pessoa tinha condições ou não. Eu tenho certeza que nas mães da favela não teve nada de fraude graças a essa tecnologia e inovação que foi aplicada pela favela. É espetacular ouvir vocês, que a gente passa a nossa vida, né, trabalhando com empresas, falando também do que aconteceu com a pandemia nas empresas. E em 10 semanas a gente fez o crescimento do e-commerce que aconteceu nos 10 últimos anos. Enfim, a gente vê que os princípios, devido, de novo, ao drive que vocês têm, no sentido de impactar, resolver, reagir com urgência, eles são mais potentes do que e os resultados do que algumas coisas que a gente vê em grandes multinacionais, uma empresa de ponta que tem os recursos, que vão buscar a inteligência, a tecnologia de uma maneira muito mais simples, por ter os recursos, e que não necessariamente chegam nos mesmos resultados. Né? Muitas delas, obviamente, estão bem aproveitando esse momento, extraordinário e dramático em muitos aspectos, né, para avançar na questão da tecnologia. A gente está falando de 18 milhões de pessoas, seja tamanho de um país médio na Europa, 120 bi de novo. São quase 2 Uruguais, né? Nós estamos falando de uma... Assim, se fosse um estado da federação, seria o 4º maior estado do Brasil. Tem mais gente do que a Bahia, só para a gente dimensionar o que é. São 2 Dinamarcas. Né? O que a gente faz? Vocês fazem isso todos os dias, mas para que as empresas entendem essa oportunidade de um lado, que você falou, que tem um lado social e tem um lado do negócio, e os dois conjugados são mais fortes, né? Porque você consegue, de novo, juntar e alinhar os interesses. Que as empresas ainda não enxergam, de um lado, para movimentar melhor esse mercado, para entrar? A gente estava falando das questões de ruptura com a educação, por exemplo, por falta de acesso à internet. Vocês fizeram essa distribuição, mas tem dezenas de milhares, milhões de crianças não necessariamente acessando a educação básica nesse momento, por questão de isolamento. O que falta? Qual é o elo que falta para as empresas engajarem mais, trazerem mais, de novo, impacto nesse aspecto e fazer negócio mesmo?
Acho que tem dois lados para isso. Eu vou falar um, Zezé pode responder o outro, tá? Eu vou falar uma do meu lugar, de empresário, de quem muitas vezes conversa e ajuda na estratégia dessas empresas em entrar na favela. O que eu sinto, em primeiro lugar, uma arrogância não intencional do mundo corporativo. Não intencional, porque eu acho que ninguém queira ser arrogante. Mas vem de uma visão de que, cara, eu estou sendo bonzinho. Eu vou doar porque eu sou um cara legal. E quando você parte dessa premissa, você não enxerga a potência que é a favela. O que é esse mercado de 120 bilhões de reais, o que é, por exemplo, a educação financeira de quem sustenta 4, 5 pessoas com menos de um salário mínimo. Porque falar de educação financeira com quem ganha 10 pau é beleza. Vai falar sobre educação financeira. O que é educação financeira de verdade para quem sustenta 5 pessoas com salário mínimo? Que sabe o preço no pão no centavo. Que tem fiado na caderneta do seu Joaquim, porque o fiado chegou e adquirente do cartão de crédito não chegou. Então, eu só estou fazendo essas provocações porque tem 20 anos que eu procuro entender um pouco mais desse território. Se tem uma coisa que eu aprendi o maior erro é subestimar o território e a capacidade dos moradores desse território. Uhum. Se você quer entrar na favela, entre com a favela e não na favela. Não entre naquela lógica colonizadora de tentar, eu sei o que é o certo, faz aqui. E aí o Zezé, além de outros exemplos, pode mostrar uma série de iniciativas de desenvolvimento de negócios nas favelas, né? O que é o Favela Road, o que é a venda de passagem aérea, o que é a venda de chip telefônico, o que é esse movimento todo que, de fato, tem transformado esse território. Acho que a primeira premissa que o Renato falou para mim é a definidora de tudo, que é a percepção, porque se você tem aquela visão do lugar como tragédia, você vai ter a visão das pessoas como coitados e carentes. E aí você não vai conseguir produzir uma ideia de que aquele favelado pode ser seu sócio. Se você olhar, inclusive, é até uma visão muito deturpada. Vamos olhar, tem alguém do mercado de alimentos aqui, do restaurantes. O melhor prato é produzido não é pelo dono do restaurante, é alguém que vem desse lugar, pô. Então você tem uma produção, vou dar um exemplo, no Heliópolis, um cara criou uma hamburgueria e botou o nome de Mac Favela. O McDonald's teve que processar o rapaz para mudar de nome porque o cara estava bombando dentro da favela. Ao invés de construir um business junto com o cara. E o cara tirou o nome e continuou bombando, não teve jeito. Então, você tem lá o outro que botou o nome do bar de Face Bar. Então, quem conectasse pelo Facebook e curtisse o bar do cara, já ganhava uma rodada lá se chegasse a tantas curtidas numa foto que ele ia postar. Então, assim, a favela, porque o nome é novo agora, empreendedorismo, vem uma série de conceitos agora, mindset, compliance, agora vem o ESG. Nada disso vai acontecer se não houver esse diálogo direto com a favela. E vai chegar no nível na favela, que a gente está vendo o crescimento dessa consciência de um protagonismo, que não adianta chamar a favela para desenvolver um business, que nós vamos ser só carregador de piano, que nós vamos ser coadjuvante da nossa própria história. Ou como muitas vezes acontece na universidade, o cara chega para fazer uma pesquisa. Aí, gente, legal. O que vai ter que fazer? Aplicar questionário. A pandemia vai ter que sair e tal. Não, para fazer digital. Não, então vocês fazem. Não, mas é porque ele queria encontrar lideranças. O cara vê na gente o carregador de piano, o mobilizador, e ele não vê que essa mobilização é a mina do ouro. Se ele visse que eu estou mandando um MacBook aí para cada um, estou mandando um iPhone 12 para vocês, estou mandando uma câmera digital, internet fibra ótica, para esse negócio sair online e produzir tudo. Não. Ele vê essa mobilização como a gente vai lá entrar com trabalho. Eu pergunto, pô, tem pelo menos transporte. Lanche não tem, é uma parceria. Isso não é uma parceria, isso é uma safadaria. É outra coisa, não é isso. Então, na medida que você começar a entender esse potencial, esses ativos, que a favela se vira dentro de um caos, eu falei isso, eu fui receber um prêmio e o cara olhou todo o meu currículo, que eu lavava carro na rua, que eu sofri pra cacete, meus amigos morreram, problema com droga, com crime, com polícia, e cheguei a Nova York, virei a CUFA Internacional, e estamos lá recebendo o prêmio. Eu convidei as pessoas do auditório a fazer um exercício contrário. Ao invés de comemorar onde o Zezé chegou, depois de se fuder, essa trajetória toda, se arrebentar todo, imaginemos um país que tivesse oportunidades iguais. O Zezé poderia não ser só presidente da CUFA, mas ser presidente de uma multinacional. Poderia ser um embaixador, o presidente da ONU, o presidente do país. A gente tem que começar a virar uma chave, que a gente não pode achar normal e naturalizar o déficit, a retirada de direitos sistemática das pessoas
que inclusive produz a riqueza desse país. Porque vocês imaginem nessa pandemia se a favela para, não tem porteiro, não tem ninguém cuidando de menino, não tem ninguém deixando seu filho na escola, não tem comida feita, não tem aplicativo sendo entregue, acaba com tudo. Quando a gente vira essa chave, aí nós podemos pensar num país que meus amigos, quando vão para a Europa, falam do trem que passa junto onde o ônibus passa, que as pessoas andam de bicicleta, que as pessoas estão ali na rua, que vão no parque com os filhos, fazem um piquenique. A gente podia sonhar que aquilo é possível no Brasil, gente. Nós temos inteligência, recursos naturais, dinheiro não falta. Nós temos agora 40 bilionários na pandemia. Eu sou do Ceará, 17 é de lá. Não é falta de dinheiro. E não é falta de um entendimento também de necessidade, mas é falta de um entendimento de o que é uma elite quando se fala. Não é gente que... No Brasil, a elite virou gente que tem dinheiro e não os melhores de uma categoria que pensam o seu universo como um todo. Eu tenho ouvido... se a gente tem que fazer crítica a empresários que com 1%, 1,5% do seu faturamento poderia manter esse funcionário um ano em casa, é verdade que tem os empresários que estão começando a pensar e rever a sua relação com esse território. Eu acho que essa premissa de não saber de tudo, de entender que cada um tem saber diferente e de começar a repensar a relação que vai crescer tanto nível de protagonismo que o favelado vai olhar para uma empresa, exemplo, uma empresa que trabalha com fraldas, fraldas para crianças. O favelado vai começar a escolher qual fralda ele vai escolher, se é da empresa que construiu uma creche ou uma quadra de esporte e lazer, ou se é da empresa que bota a fralda lá e para vender. Então, quando o favelado começar a entender esse poder que ele tem de gerador de riqueza, aí das duas, uma. Ou as empresas e as marcas, os produtos, os serviços mudam o comportamento e passam a tratar de maneira diferenciada esse consumidor gerador de riqueza, ou elas vão ser literalmente relegadas. Inclusive, a favela vai criar alternativas que vão estar muito mais avançadas do que as empresas estão chegando agora. O cara está falando... Hoje eu participei de um evento sobre ESG. O cara fala governança. Eu falei, eu quero que você me explique como é que faz governança num território triangular, onde uma ponta do triângulo é de uma facção de crime, a outra ponta é da facção rival e a outra ponta é de uma milícia. E você tem que transitar nesses lugares, não ter promiscuidade, fazer entrega com eficiência e escala, manter o diálogo com todos os poderes do território, os visíveis e invisíveis, o ponto oficial e o ponto ilegal, e poder construir uma agenda positiva dentro daquele território. Fazer governança dentro do negócio oficial, tradicional, é moleza. Eu quero ver dentro dessa guerra. Então, tem muita expertise nessas pessoas que estão fazendo esse trâmite. Quando você produz em escala e entrega, por exemplo, nós estamos entregando agora 500 mil cestas básicas em 6 meses. E cada mês tem estado que tem que entregar 10 mil ao mesmo tempo. Você imagina, é um carro, é um lugar que guarda, é alguém que entrega, alguém que confere, o registro disso, a transparência disso para quem está doando, porque o cara também quer saber onde é que chega, porque vai ter que prestar conta com o compliance da própria empresa. Enfim, tem toda uma engenharia e um corporativez que a gente teve que aprender na marra em 1 ano, que a gente ia demorar para aprender em 10. Então, existe uma inteligência que foi gestada. O que nós estamos fazendo, e aí o Renato ajuda muita gente, é sistematizar e dar uma linguagem do corporativez ou do asfalto, para que ele traduza do favelês para o homem branco do asfalto como é que se traduz essa potência. Aí você começa a ver o favelado, não como aquele cara que está precisando de uma cesta básica, um computador quebrado, ou um brinquedo usado no Natal, mas alguém que pode ser seu sócio ou talvez futuro concorrente do seu negócio. Perfeito. Muita conclusão, acho que dessa visão. A gente vai fechar, né? Queria só pedir um último ponto para encerrar, que a gente está acabando no nosso tempo, que foi curto, mas intenso, e um monte de entendimento, de traduções essenciais, eu acho que para a gente, e como a gente usa, aqui, de novo, são empresários, são galera de ponta de tecnologia, como a gente pode trazer mais inovação dentro da favela, como essas empresas podem trazer, como a gente distrito, a gente tem 750 startups com a gente, favela de empreendedorismo também. O que a gente pode fazer de simples, assim, uma ponte, Renato, eu sei que um cara que gosta do papum no raciocínio, a gente possa fazer para fazer das favelas também uns laboratórios no sentido experimental, no sentido da ponta, no sentido da coisa mais avançada que a gente pode fazer. De novo, você falou, dos aplicativos, com pessoas que trabalham em favela, e a gente está, de novo, teoricamente, na ponta do capitalismo, do serviço, das coisas que chegam em 15 minutos geladas em casa, uma geladeira que você compra de manhã, chega à noite, mas tudo isso, obviamente, com o pessoal trabalhando, às vezes não necessariamente em boas condições, sabe muito bem disso. Como a gente anda nessa agenda, Renato e Zezé, para fechar?
eu vou rapidinho, já que estourou nosso tempo, mas basicamente é o seguinte: quem inventou startup foi a favela. Boa parte das soluções que se pensa foi inventada primeiro na favela. Na favela, a pessoa não tem tempo a não ser se virar, a não ser criar algo novo, para fazer o seu dinheiro render, para botar mais água no feijão, para tentar. E eu estou falando isso como, por exemplo, a logística. Quem resolveu o problema de logística para entregar nesse território de 120 bilhões de pessoas foi a favela. Não foi nenhuma grande empresa de logística. Quem faz as entregas conseguirem ocorrer no e-commerce é a favela. Quem conseguiu fazer o melhor modelo de venda de passagem aérea foi a própria favela. Eu só estou dando alguns exemplos do que a favela sai lá, Fezzi. E isso significa um entendimento muito claro. Não adianta você querer ter o corpo da favela, o rosto da favela, se você não quiser, ao mesmo tempo, ter o cérebro da favela, a cultura da favela, o cheiro da favela. Investir na favela não é apenas um investimento social, é um investimento econômico, que traz retorno para todo mundo. Por isso, se você quiser de fato entrar na favela, conheça. Procure a CUFA, procure a Favela Holding, que é o braço econômico da CUFA, para aprender com a favela. A favela tem que estar presente no processo de inovação. A favela tem que estar presente no processo de montagem do modelo de negócio, e não apenas como mercado consumidor. Porque se for só mercado consumidor, vai estar fora da favela. Vai sair rapidinho da favela. Portanto, não busque apenas o bolso da favela, busquem o cérebro da favela para desenvolver esses novos negócios e desenvolver inovação nesse território. Super prazer estar aqui contigo, Davi. Super prazer estar contigo, Zezé. É um privilégio estar aqui com vocês. Zezé, palavra final sua. Grande final é ótimo. Eu vou falar para vocês, são senhores de empresas, homens de negócios, VIPs, é a mesma coisa que eu digo quando vem um gestor. Se você não perceber esse território como investimento e não gasto, você não vai produzir impacto. Então, quando a gente fala de pobre, sempre é... Olha o debate tributário, por exemplo. Um cara da favela compra um pão na nossa tributação, que é na fonte. O cara compra um pão no Higienópolis e outro compra um pão no Capão Redondo. Quem paga mais imposto não é o cara do Higienópolis. Ele grita mais, inclusive, porque ele tem mais megafone para gritar. Rede social, jornal, faz lobby. Ele reclama que a carga tributária está pesada, mas ele lá tem a iluminação, a segurança, o carro do lixo passa, a calçada está legal, está tudo ali, tudo mundo mágico de Oz. Você vai ali no Itaim Bibi ali, que eu estou morando ali agora, então você fica ali olhando, porra, aquilo ali podia ser o Brasil inteiro. Cheio de árvore, o pessoal na rua com cachorro, com menino, barzinho na esquina, o negócio lava uma roupa, anda a pé, compra o pão, vai no mercado. Que pode ser aquele pedaço, que pode ser o Brasil todo. Se você consegue pensar assim, aí quando você volta para a favela, o cara pagou o pão, aí vai lá. Não estou falando de capitalismo não, gente, porque lá ainda está no feudalismo. O cara não tem CEP, a rua não tem nome, a casa não tem número, o cara não tem RG. Com 27 anos de idade, 28 anos de idade. Isso não é capitalismo em canto do mundo, gente, isso é barbárie. E nós estamos achando que vamos passar ileso, a gente bem incluído já, né, agora, vamos passar ileso sem sofrer uma violência, um transtorno, um processo, uma crise, diante de uma conjuntura dessa. Não tem. A gente tem que desnaturalizar. E eu estou falando não estou nem falando de posição política, estou falando de receita e despesa. Se a gente está achando que acumular essa receita na mão de poucos, receita eu não falo só de dinheiro, eu falo de oportunidades, eu falo de soluções, e a tragédia na mão de muitos, essa gramática vai levar a gente para um caos. Se a gente não compartilhar as riquezas e oportunidades, talvez todos tenham que compartilhar grandes tragédias. E com a pandemia não adianta fugir para a Europa ou para os Estados Unidos, porque lá o vírus também está voltando para arrebentar. Espero que a gente consiga cruzar essa fronteira, que a gente consiga construir esse ponto comum, transformar muros derrubados em pontes e construir muitos laços de agendas comuns. Eu acredito nisso, boto fé. E obrigado por possibilitar esse momento de encontrar com vocês aqui. Abraço, Renato. Abraço, Davi. E precisou, só chamar, nós estamos na conexão. Fechou, obrigado todo mundo.